Boa noite, povo de Paulo Afonso. Boa noite você que nos escuta, nos assiste através da transmissão. Boa noite, Caio, Francisco, Mivaldo, diretoria da CDL, e vocês que aqui que acompanham presencialmente. Eu gostaria de honrar a minha assessoria que também está aqui presente. Antes de continuar nas saudações, eu gostaria de agradecer a Deus por a oportunidade de mais um dia e por nós estarmos aqui hoje, nessa noite, falando sobre o futuro da nossa cidade. Mas antes de falar sobre os planos para Paulo Afonso, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Nesse momento eu estou de pé, diante da câmera. Eu sou um homem de 45 anos, branco, cabelos e barba grisalhos. Sou casado, tenho 3 filhas. E nesse momento eu me coloco aqui, diante das câmeras, mas em um ambiente com 3 poltronas, ao lado de 2 homens, Caio à minha esquerda, Francisco à minha direita, trajando uma camisa azul clara com mangas arregaçadas, um microfone de lapela, calça cinza, tênis cinza com solados brancos. Esse corpo, ele carrega um sorriso no rosto e um coração carregado de amor por Paulo Afonso. Mas é importante que você saiba quem é o Dr. Juliano. Então, o Dr. Juliano, antes de ser um médico, antes de ser um empreendedor ou um candidato a prefeito nas eleições de Paulo Afonso, Dr. Juliano é um homem chamado Juliano Márcio de Medeiros Nogueira. Nascido no sertão pernambucano, filho de uma professora e de um feirante, neto de agricultores, que aprendeu desde cedo com os seus pais a importância do trabalho duro, a importância do caráter e a importância da humildade em todas as situações. Ainda cedo, saí muito cedo de casa em direção à conquista dos sonhos, ouvindo os sábios conselhos de minha mãe, uma educadora, uma simples educadora da escola pública, que me dizia que através da educação eu conseguiria alcançar os meus sonhos. Eu acreditei nessas palavras e ainda muito jovem saí do interior de Pernambuco rumo à capital pernambucana, a grande cidade. E eu era apenas um jovem sonhador que tantas vezes ouvi dizerem que eu não seria capaz de conseguir. Mas eu acreditei no que a minha mãe dizia, que com fé, coragem e determinação, e acreditando na educação, eu conseguiria conquistar os meus sonhos. Não imaginava eu que após alguns anos, depois de formar-me médico e realizar o sonho, de criança, do menino sonhador, aquele sonho que todos diziam que eu era um improvável realizar, quis Deus trazer-me para Paulo Afonso, para aqui nessa cidade me plantar, me fazer amar, cuidar e lançar todas as minhas forças, toda a minha dedicação, como médico, como empreendedor, como gestor, para gerar oportunidade de desenvolvimento econômico nessa cidade. Essa é um pouco da minha trajetória, da minha história de lutas, de desafios, mas também de conquistas, de tudo aquilo que eu enfrentei. Passando em todos os lugares, deixando uma marca nos lugares por onde eu passei, com a intenção de mudar realidades, de impactar vidas e mudar a vida dessas pessoas. Esse é o Dr. Juliano, candidato a prefeito de Paulo Afonso. Antes de nós apresentarmos e falarmos sobre plano de governo, é importante dizer, Caio, é importante dizer, Francisco, que todas as nossas ações, tudo aquilo que nós pensamos para Paulo Afonso, está baseado, está solidificado em cima de 4 eixos, ou 4 pilares, ou 4 rodas. Saúde, educação, desenvolvimento econômico, emprego e renda e segurança. Mas como falar? Por que falar de saúde? Se o tema é desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Nós não podemos esquecer que o principal ator de qualquer cidade é o cidadão. E esse cidadão, antes dele fazer parte do processo de desenvolvimento econômico e social da cidade, ele precisa estar saudável, ele precisa estar cuidado. Não adianta prepararmos a cidade para o desenvolvimento econômico, para as oportunidades, se o nosso povo, se a nossa gente, ela estiver sendo maltratada, ela não estiver sendo bem cuidada. Pelos critérios de determinação da Organização Mundial de Saúde, saúde é um bem-estar físico, social e mental. Vai um pouco além da ausência de doenças.
Então, por isso, Caio, por isso todos vocês que nos assistem, todos vocês que escutam em casa, a prioridade da gestão, Dr. Juliano Medeiros e Invelise do Bogó, é cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é cuidar da saúde delas, para que elas estejam prontas, para quando as oportunidades chegarem, para quando toda a revolução que nós vamos fazer no desenvolvimento econômico de Paulo Afonso, os paulo-afonsinos sejam os primeiros a acessarem essas oportunidades. Se eles estiverem saudáveis, se eles estiverem preparados, estiverem aqui em sua casa, eles irão acessar todas as oportunidades de geração, emprego e renda. Mas uma população saudável, para ela acessar o mercado de trabalho e as oportunidades, ela precisa estar educada, ela precisa estar preparada. Quando nós falamos em educação, nós falamos no sentido amplo, desde a educação fundamental até o nível superior, passando pelos cursos profissionalizantes. Nós sabemos que a nossa cidade sempre foi, continua sendo, um celeiro de talentos que explora mão de obra qualificada para todo o Brasil, para outros estados. Justamente os famosos e os nossos queridos trecheiros, que por falta de oportunidade em Paulo Afonso, são obrigados a deixarem as suas famílias em busca da provisão para trazer para casa a proteção dos filhos e lançá-los, a sua família, rumo ao propósito que eles têm enquanto família. Mas isso é uma triste realidade que nós precisamos e nós vamos mudar. Para preparar Paulo Afonso para esse futuro de desenvolvimento que nós temos de geração, emprego e renda, é possível olhar para os quatro lados, identificar os nossos potenciais e preparar o nosso povo para as novas oportunidades, para os novos campos de trabalho. Paulo Afonso é conhecida e sempre foi conhecida como a capital da energia. A capital de uma formação, de uma cidade com uma formação de mão de obra qualificada na área de tecnologia. Mas nós precisamos olhar para Paulo Afonso com um olhar amplo, identificando todas as potencialidades que Paulo Afonso tem, a fim de que cada canto da cidade, cada potencial seja explorado, gerando emprego, renda e oportunidades. E falando em educação, nós precisamos ampliar a formação da nossa cidade, identificando exatamente quais são os potenciais e, em cima disso, atraindo para a cidade cursos de nível superior ou cursos profissionalizantes que possam pegar o jovem, a mulher, o pai de família e preparar para as oportunidades que vão chegar. Mas falando em educação, preparação de jovens, de homens e mulheres para o mercado de trabalho, não podemos esquecer daqueles que são responsáveis pela formação dos nossos profissionais, que são os nossos professores. Então precisamos ter professores qualificados, professores sendo valorizados, a fim de que o produto final, que são os nossos munícipes, que são os nossos jovens, que são as futuras gerações, elas estejam plenamente capacitadas para o mercado de trabalho. E por isso eu falo para os senhores professores nesse momento. Nós iremos investir na valorização profissional. Nós iremos reavaliar o plano de cargos e carreiras. Nós iremos garantir o cumprimento do pagamento do piso dos salários, do piso salarial dos professores da rede municipal de Paulo Afonso. Investiremos na valorização profissional de vocês com a criação de um centro profissional permanente de formação e qualificação. Então, se nós temos pessoas saudáveis, se nós temos uma população sendo preparada, sendo forjada para o futuro, eis a hora de correr atrás, que nós já estaremos desde o dia 1º de janeiro, correndo atrás das oportunidades que serão trazidas para Paulo Afonso. Quando nós olhamos para Paulo Afonso, nós não precisamos inventar muitas coisas. Basta olhar e identificar os potenciais, as vocações naturais que a cidade de Paulo Afonso já tem. Nós somos abençoados por estarmos no Nordeste, nós somos abençoados por estarmos às margens do Rio São Francisco e por termos um povo trabalhador, um povo corajoso. E dentro dessas áreas de potencialidades, eu vou identificar 5 áreas. Não que sejam somente essas 5 áreas, mas nós podemos identificar 5 fortes áreas para o desenvolvimento da indústria em Paulo Afonso e consequente geração de emprego, oportunidade e renda. A primeira dessas vocações, eu me refiro ao agronegócio. Quando eu falo em agronegócio, eu estou falando em toda a sua potencialidade do meio rural. Desde a agricultura familiar,
mas também pensando nos investimentos na agricultura, no agronegócio de alto rendimento. Recentemente, eu já conheci a cidade, mas recentemente estive em Juazeiro e Petrolina e pude identificar de perto os efeitos econômicos e sociais de um agronegócio forte. E desde muito cedo, desde o dia que eu coloquei os pés aqui em Paulo Afonso, me perguntaram por que eu tinha vindo para Paulo Afonso e tinha deixado exatamente Juazeiro e Petrolina. E eu respondi que eu tinha visto em Paulo Afonso todos os potenciais de Paulo Afonso ser uma Juazeiro e Petrolina do futuro. E isso não mudou em termos de potenciais. Quando nós olhamos para o que aquelas cidades se tornaram, nós vemos um desenvolvimento econômico baseado na força de trabalho, na terra, que é um solo muito parecido com o nosso, e o que tiver de diferença pode ser ajustado. Se Israel, que é um deserto, é um dos maiores produtores de alimentos, por que nós não podemos corrigir o nosso solo? Estamos debaixo do mesmo sol. E a água que corre lá, essa água que corre aqui. E o que foi que aconteceu lá que ainda não aconteceu aqui? Faltou vontade política, faltou endereço, vontade de fazer acontecer. Nilo Coelho lá atrás entendeu que a moeda que movimentaria e transformaria a vida daquelas pessoas seria a água. A água estava lá, mas ela precisava ser acessada pelas pessoas. Então, a partir dos grandes projetos de irrigação, a população foi sendo alcançada, foi entendendo que através da terra seriam extraídas as riquezas e a vida mudaria. E por isso nós vemos hoje, não cidades que exportam mão de obra, mas cidades que atraem investidores de Brasil e de fora do Brasil. E atraem mão de obra. Nós não vemos os filhos das pessoas de Juazeiro e Petrolina da região indo embora. Pelo contrário, nós os vemos acreditando na força da cidade. E quando nós falamos em agronegócio, não é só a agricultura. Nós temos vários potenciais, nós temos o potencial da apicultura. A nossa Paulo Afonso já é conhecida como uma grande produtora de mel, mas os nossos produtores, eles precisam de apoio, eles precisam ser vistos, eles precisam ser alcançados, a atividade precisa ser fomentada. Eles não precisam somente de uma casa de mel, eles precisam de uma consultoria, de uma assessoria do SEBRAE, do SENAC, de Ascopa, CDL, de SES, de SENAR, de todas as instituições públicas e privadas que puderem fazer com que o produto dele se torne comercialmente mais competitivo, com preço agregado, para que os atravessadores saiam do caminho e o produtor que está lá no meio da roça, que está lá cuidando das suas abelhas correndo risco, ele possa acessar um real lucro. Mas nós não temos somente a agricultura, nós não só temos a apicultura, nós temos a piscicultura também, nós somos banhados pelo Rio São Francisco. E já é notório, já é conhecido a nossa capacidade de produção na piscicultura. Nós precisamos fazer uma retomada de investimento nessas áreas, trazendo de volta para junto aqueles que acreditaram e que acreditam na piscicultura e dando condições reais de trabalho para que eles possam produzir, fazendo com que Paulo Afonso volte a ser conhecido como uma grande produtora de tilápia no norte, nordeste e no Brasil. Mas não paramos por aí. Paulo Afonso também tem um cenário favorável para a pecuária. E nós temos como transformar de Paulo Afonso a maior bacia leiteira do norte da Bahia. Falamos sobre agricultura, mas podemos falar também sobre o potencial no turismo. Não somente um turismo de lazer e um turismo ecológico, mas um turismo de contemplação, o turismo de aventura, o turismo arqueológico, o turismo de negócios e eventos, o turismo religioso e o turismo de experiências urbanas e rurais. Então, quando nós olhamos para Paulo Afonso, nós vemos uma indústria pronta para ser investido, receber fomento e produzir geração de emprego e renda. O agronegócio e o turismo. Paulo Afonso, pela sua vocação natural e pela sua própria história em torno da construção das usinas hidrelétricas, é um cenário favorável para a produção de tecnologia. Por isso nós vamos transformar Paulo Afonso num grande centro de produção tecnológica, atraindo para a cidade por toda a questão logística, exatamente desfazendo tudo o que dizem a respeito da logística de Paulo Afonso, que é fora de rota. Não, Paulo Afonso está na rota. Paulo Afonso está ao lado de uma das BRs mais importantes do país, liga o sul e sudeste do país ao extremo norte. Então nós temos um projeto, um plano de transformar a entrada de Paulo Afonso às margens da BR num grande parque industrial, facilitando a logística, e um grande centro de desenvolvimento tecnológico, aprimorando todo o conhecimento, toda a capacidade técnica que Paulo Afonso já tem para o desenvolvimento da tecnologia. Não paramos por aí. Tempo?
10 segundos. Não paramos por aí. Todas as oportunidades que nós enxergarmos, nós iremos correr atrás. Seja no agro, na tecnologia, no comércio. É importante lembrar que todas essas atividades, elas confluem no comércio. Se você tem indústria forte, você tem um comércio forte. Se você tem uma área urbana forte, se você tem uma área rural forte, você vai ter dinheiro circulando na economia e um comércio fortalecido, gerando emprego e oportunidade para todos os cidadãos. Muito obrigado.